Olá, poderosas! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast hoje imperdível. Meninas, nós estamos recebendo hoje a doutora Beatriz Francese Raad, cirurgiã plástica maravilhosa. Ela formou-se em residência no Instituto Ivo Pitangui, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e hoje atende no Instituto Francesc Raad, aqui no Crystal Tower. Meninas, que poder, né? Vamos falar com uma mulher poderosíssima que transforma sua beleza para ficar ainda mais bonita. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. A Mari que me chamou. É uma honra estar aqui com vocês. É um privilégio nosso te receber. E eu acho assim, primeira pergunta que não quer calar, né? Residência no Instituto Ivo Pitangui. Poderia ter uma residência melhor que essa? Pois é, foi um privilégio muito grande participar da residência lá no Professor Pitangui, porque não só ele foi, assim, o pai da cirurgia plástica moderna, né? Estar no Rio de Janeiro também, que é o berço da cirurgia plástica no Brasil, né? Então, lá você vê uma forma diferente de viver, de encarar a cirurgia plástica, de cultuar a beleza. Então, assim, eu achei tudo uma grande diferença, né? Foi um grande privilégio, porque lá também a cirurgia plástica, ela tem as duas partes, tanto a reparadora quanto a estética. E a nossa residência era mais voltada para a estética, mas tinha essa parte também reparadora. Então, tínhamos muitos professores diferentes. Eu sou da 53ª turma, né? Então, assim, são 53 anos de professores passados. Então, eles todos os alunos, né, os ex-alunos gostavam de dar aula lá, nós participávamos com eles, então, assim, aprendíamos as formas que eles faziam no dia a dia, e tínhamos que aprender bem a técnica do professor Pitangui, para, então, variar com as outras atualizações, né? Poxa, que legal. Né? E, Beatriz, antes de fazer cirurgia plástica, o médico tem que fazer cirurgia geral, né? Sim. Como é que foi essa decisão para se tornar uma cirurgiã plástica? Assim, como é que foi durante a residência da geral, né? Me conta essa história. Então, meu pai é cirurgião plástico, né? Então, eu sempre achei muito interessante, né? Porque em cirurgia plástica você aprende a rodar as coisas. Então, assim, encaixa, tira daqui, coloca ali. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha esse pensamento. Só que a vida de cirurgião é muito... Você não sabe exatamente o seu horário, né? E eu sempre quis ser mãe, então eu sempre tentei fazer outra área que não cirurgia. Mas, no final da faculdade, eu vi que realmente queria cirurgia geral. Aí, na cirurgia geral, eu gostei de algumas áreas também, mas a plástica sempre apelou mais, né? Então... Uma das coisas que eu achava difícil era o fato de não ter cirurgia plástica em Manaus, essa residência, então eu já teria que ir para fora. Eu já tinha 2 filhos na época que eu era cirurgiã geral, então é muito mais difícil. Só que meu marido e eu fizemos cirurgia geral juntos e, aliás, ele é 1 ano na minha frente. E aí, ele também topou fazer cirurgia plástica e eu pensei, então eu também vou fazer, né? Vai ser muito bom. E quando fizemos... Ele foi para Fortaleza, eu fui para o Rio de Janeiro, mesmo estando distante, os dois conseguiram realizar o sonho, né? Claro, eu levei as crianças comigo para o Rio de Janeiro, né? Na divisão de posses, os filhos são meus. Não podia ficar um com o outro com o outro, não, né? Não. Não deu para dividir com isso, né? Então, assim, e aí conseguimos fazer nós dois. Então, nós dois trabalhamos juntos, todos os dias atendemos juntos, dormimos juntos. Eu perguntei pra ela, falei, e até dormem juntos, né? Porque eles... É um casal, assim, incrível. Eu conheci a Beatriz e o Nidal, né? Porque eu era residente de ginecologia e ela já estava grávida da filha dela, mais velha, tem 16 anos, a Fara. Olha, que legal. E, assim, eu achava a coisa mais linda, assim, porque ela, assim, no término da faculdade, já grávida, e eles era uma cumplicidade, assim... E aí, ver a evolução deles, cada um fez a residência na sua época, e de repente se tornaram cirurgiões plásticos juntos, assim. E é um casal super renomado aqui na cirurgia plástica. Eu tenho várias pacientes que
que são tuas pacientes e chegam assim com a satisfação, né, de Legal. ter feito a mulher assim, muitas vezes procura para melhorar da autoestima, né? É muito. E aí você vê a felicidade dessas mulheres e quem foi teus cirurgiões? A Beatriz e Nidal. Então assim, não é só a Beatriz. Não é o Nidal, é a Beatriz e o Nidal. Eu acho uma graça, assim, É uma né? pessoa só, É né? a Beatriz e o Nidal. Beatriz vai ser com a Beatriz e É só de Júnior. É uma dupla, não tem jeito. É verdade. Beatriz, e me conta assim, hoje, lógico que a maior procura é feminina lá no teu consultório. Sim, E qual é a cirurgia hoje que as mulheres mais procuram? É mais contorno corporal. É a cirurgia mais procurada no mundo todo e lá na clínica também. Então, nós fazemos... Geralmente tem alguma coisa a ver com lipo, né? Então, não é porque a pessoa procura uma coisa que ela só quer uma coisa, né? Dificilmente a gente encontra uma mulher que queira fazer só uma ali, coisa. né? Quando chegam e falam só uma coisa, eu até fico impressionada. Tá, então você só quer fazer a mama. Mas e se Sim. o orçamento der só pra um, né? Aí quando você vai, pergunta, faz um monte de coisa, avalia, e no final da consulta... E se eu fosse fazer nariz junto, pode? Aí eu, poxa, por que não falou logo isso? Mas geralmente tem mais alguma coisa além do contorno corporal. E o contorno corporal hoje basicamente, qual é o procedimento? Porque a gente sabe que isso também evolui na velocidade da luz, né? Exato. Então, a gente sempre ouve falar de técnicas novas. Então, o que hoje vocês mais utilizam? Explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Então, a lipoaspiração, ela é a coadjuvante em todas essas técnicas, tá? Porque a lipo esvazia a gordura, né? Então, assim... E para nós mulheres, na verdade para todo mundo, né? A gordura é o grande vilão. Mas a gordura ela também tem grandes funções pra gente, tá? Importantíssimo, né? Então assim como retiramos, nós geralmente gostamos de aproveitar para alguma outra coisa, tá? Mas assim, respondendo essa pergunta, é lipo e retirada de pele. A retirada de pele é algo que todo mundo quer se livrar da flacidez, mas poucas pessoas querem a cicatriz que a retirada de pele traz, tá? Porque se você tem um braço com bastante flacidez, vai até aqui. Então, assim, você vai ter uma cicatriz de braço extensa, inteiro, né? Da axila até o cotovelo, né? Mais ou menos. Próximo, né? Então, é uma cirurgia que é feita, assim, para pessoas que têm bastante flacidez, tá? Principalmente porque nós vivemos num país tropical, quente, Manaus é super quente, então todo mundo usa roupas com os braços à mostra, né? Então, a gente tem que entender isso do paciente. Mas podemos, então, retirar a pele tanto dos braços, quanto da face, quanto da mama, quanto da axila, quanto do abdômen, aqui nas coxas. E tem outros lugares também, mas que às vezes você tem que pesar se aquela cicatriz vai ser benéfica para o paciente ou não. Por exemplo, uma cirurgia que deixou de existir na atualidade é a cirurgia de calça culote, que é uma cicatriz que vai do sulco do bumbum até a virilha. Ninguém quer uma cicatriz abaixo do sulco do bumbum, né? Porque essa área seria para flacidez da região abaixo do glúteo, né? Então, nesses casos, além da lipoaspiração, que é só a coleta na gordura, nós podemos aplicar tecnologias como laser, como Renuvion, como Body Tie, como Morpheus. Aí tem várias tecnologias que você pode, então, trabalhar a pele, trabalhar a pele e a gordura para ela ficar mais firme. Sem ter que fazer um corte muito grande. Exato. Ou ficar com um pouco de flacidez e não ter corte nenhum, entendeu? Sendo que, quando temos essas tecnologias, nada é tão eficiente quanto a retirada de pele. E aí, às vezes, você precisa fazer mais de um procedimento. Né? Ou seja, além de fazer isso, depois usar estimulador de colágeno, entendeu? Sim. Como Sculptra, Eleva, nessas áreas. Fazer, de vez em quando, tem que estar renovando esses procedimentos, né? Exato. Exatamente. Ô, doutora Beatriz, recentemente nós tivemos uma influencer que saíram em todas as mídias, né? Uma cirurgia plástica do joelho, né? Sim. De verdade, eu nem sabia
da existência desse tipo de cirurgia e ela veio a óbito. A senhora podia falar um pouquinho sobre o tema? Sim, basicamente qualquer área que tenha gordura pode ser gordura superficial, essa área pode ser aspirada, tá? Tanto é que lá no Professor Pitangui, quando eu era R1, ou seja, em 2012, uma das instrumentadoras já tinha feito lipo de joelho lá com ele, tá? Então, é uma área que a gordura é bem fofinha, e é uma área fácil de retirar a gordura, tá? Porque é uma gordura bem superficial, tá? No caso da influencer, além de retirar a gordura, foi injetado gordura na região muscular, tá? Porque hoje nós podemos fazer a lipo retirando a gordura e aplicando em outras áreas para melhorar o desempenho daquela área. Então, o que as pessoas mais estão acostumadas é a lipoenxertia glútea, né? Para aumentar os glúteos. Mas hoje em dia dá para você enxertar gominhos aqui no reto abdominal. E dá também para você aumentar as coxas. Parecer que você tem uma coxa malhada, né? Isso é importante para quem não gosta de malhar, né? Aquela área de gordura, assim, aliás, aquele músculo mais saltado e tudo. Só que para injetar dentro do músculo, você precisa ter ultrassom, precisa saber que você está no plano adequado, né? E na região interna da coxa, que a gente chama de medial, temos grandes vasos, né? Então, no caso dela, possivelmente tenha ocorrido isso, a injeção de gordura num local que tivesse grandes vasos, tá? E aí, isso daí, então, evoluiu mais... a causa mais provável, tá? Não só a aspiração de gordura dessa área, tá? Que é uma área bem tranquila de aspirar. Né? Então, possivelmente não foi pela aspiração do joelho, mas pelo procedimento secundário, né? Isso. Quando faz essa enxertia, tem algum tipo de tratamento que é feito nessa gordura antes de enxertar novamente? Porque a gente sabe que essa gordura, né? Agora eu vou jogar aqui para minha área, né? Sim. Essa gordura, ela é cheia também de toxinas, né? De ali citocinas pró-inflamatórias. Então, é feito algum tratamento nessa gordura antes dela ser reenxertada no paciente? A gordura, não em questão de limpar, né? Entre aspas, de células mediadoras, nem nada disso. Nós fazemos, assim, mais uma... A gordura é deixada num estado mais fluido, tá? Tanto a própria lipo, a ação mecânica... Na hora da lipo é feito ela já também, né? dá uma quebrada, né, entre aspas, na gordura. Aí você pode fazer decantação, às vezes é feito... enfim, a gente deixa a gordura mais fluida, para que ela possa pegar melhor, tá? Quando pega, né? Assim, para pegar, tipo, não deixa de ser como se fosse um transplante, assim, pro mesmo corpo, né? Exato. É um transplante, né? Então, assim, aí quando você deixa ela mais fluida e você também coloca em canais, tem técnicas para fazer enxerto, né? Então, para que haja essa integração da gordura com o tecido que você quer. O principal é que não atinja os grandes vasos mesmo, tá? Porque a musculatura, ela é mais rica em vascularização. E ela e abaixo dela, normalmente tem vasos mais importantes ainda. Então, você tem que estar certo de estar no plano correto, tá? Existem áreas que são mais seguras, porque tem menos vasos grandes, entendeu? Essa área interna da coxa é que tem áreas grandes, tem vasos grandes. Bem que grandes. Provavelmente pode ter sido o caso dela, né? Pelo que eu vi, ela tinha feito uma pequena lipo no abdômen, e aí ela fez na coxa, e aí quando passaram pro trabalho na coxa, foi quando ela começou a ter os eventos, né, de parada cardíaca. E o que a gente vê, assim, o que eu vejo, assim, de algumas mulheres, pacientes, amigas, mais pacientes, assim, é que quanto mais se faz, mais se quer fazer de novo, né? Então a gente vê assim, várias mulheres com várias lipos de repetição, parece que,
hoje eu vou fazer uma lipo porque vai começar o verão. Eu falei, poxa, que legal, né? Né? E assim, algumas vezes tu já falou assim, não vamos fazer, ou Sim. Não opero mais. Não opero, mas Sim. tem muito isso, como é quando chega contigo assim, tu faz todo o protocolo, claro, todos os exames pré-operatórios, mas como é que é essa questão assim, às vezes de contraindicar que a mulher quer fazer, né? O principal é você entender se aquilo que ela está falando tem como corrigir, tá? Porque, às vezes, você vê uma área... ela quer fazer uma lipo de novo, mas, assim, ela já está Nós já operamos uma paciente, a nossa número 1 foi que nós éramos os 10º cirurgiões. 10º. Uau. Ela estava indo fazer a 10ª Uau. lipo com a gente. 10 cirurgias. Mas assim... você ouve isso, nossa, que absurdo. Mas ela ainda tinha várias áreas de depósito de gordura, então dava para fazer, tá? E eu já encontrei com ela falou, estão me preparando, hein? Então, ela tinha áreas para limpar, tá? Existem pacientes que estão na 3ª ou 4ª, mas assim, não tem... Você já sabe que a sua cirurgia não vai mais trazer acréscimo para essa pessoa. Você, então, está naquela coisa, não vai acrescentar e você vai operar, ou seja, você pode trazer malefício para a pessoa. Sim. Então, nesse momento, não vale a pena, né? Porque a cirurgia tem seus riscos, né? Tem grandes benefícios, mas tem seus riscos. E assim, às vezes, você vê que a pessoa quer operar alguma coisa, mas o problema não está ali. Tá? E o professor Pitangui, ele tinha um feeling muito bom para isso. Às vezes, ele estava lá na clínica, para mim, que era que eu estava entrando nesse mundo, eram 2 pacientes que queriam as mesmas coisas, uma seguida da outra. Para uma, ele indicava uma cirurgia desse tamanho, para outra, isso daqui. E elas eram, assim, bem parecidas em queixa, em tudo. Mas ele falava depois, não, essa paciente, ela não quer isso, ela não quer uma cicatriz, ela só quer uma melhoria. Aquela ali não, ela quer a cicatriz. E a paciente nem tinha falado isso tudo. Então, assim, realmente a gente tem que ter em cirurgia plástica essa psicologia de entender o que a pessoa fala é uma coisa e o que ela quer é outra, né? Se você vai conseguir atingir o que ela quer, né? E aí indicar a cirurgia ou não. Isso parece muito claro mesmo, né? Assim, na prática. Tem muita gente que procura o cirurgião, mas o problema é interno. Né? Talvez um psicólogo faça mais sentido num primeiro momento para depois uma cirurgia, né, doutora? Um ponto que me chama a atenção é que o número de mulheres na cirurgia plástica é menor. E para a gente é super legal receber uma cirurgiã plástica de sucesso aqui, até porque o nosso público ele é voltado para as mulheres. Sim. Você sentiu muito preconceito nesse começo de ser mulher? E aí eu vou falar como alguém que não está na área de medicina, não é da área médica. Sim. Eu sempre ouvi dizer que as mulheres operam muito melhor. E eu tô com 2 cirurgiãs maravilhosas aqui na minha frente. Mas como é que foi esse processo? Então, na minha geração, as mulheres já estavam chegando, né? Nós já éramos 50% na turma da faculdade de medicina. Agora, na cirurgia geral... O meu ano foi o ano que realmente teve a primeira vez 50% mulher, 50% homem. Legal. O que foi, assim, uma revolução, né? Porque sempre era uma ou 2, enfim, éramos 8 e metade era mulher. A ortopedia 100% homem. Começou devagar a ortopedia também. Ortopedia. Ainda né? Exatamente. E assim, sim, tem aquela coisa assim, você é mulher, você não vai aguentar esse ritmo, porque o ritmo de cirurgia realmente é um ritmo pesado, né? E não que nós, mulheres, não consigamos, mas é que nós também temos outras atribuições. Sim. Como eu falei no início, eu não queria ser cirurgiã porque eu queria ser uma mãe presente, né? Então, você se dedica muito, né? E em cirurgia plástica são muitas horas de procedimento. Então, às vezes eu falo... Fara, eu vou chegar em casa às 8, lá, então 9h30 eu te espero, mamãe. Porque, assim,
você nunca sabe exatamente que horas vai sair. Então, sim, teve essa dificuldade, né? As pessoas olham com mais... olhavam, né, com mais dificuldade. Ah, você que vai me operar, é mulher. Hoje já está mudando. Muitas mulheres querem ser avaliadas por uma mulher, querem ser operadas porque acham que a mulher é mais detalhista e tudo. E assim, o fato de trabalhar junto com meu marido, eu não sinto tanto isso, porque as pessoas que querem um homem, elas veem um homem ali, né? E vem a mulher também. Então, acaba falando, ah, tá, eu tenho mais ou menos tudo que eu preciso, né? O homem e a mulher. Então, eu não senti isso na cirurgia plástica atuando, né? Mas nas residências, sim. Teve dificuldade, sim. E Beatriz, eu queria te fazer uma pergunta. Silicone é para todo mundo? Tá. Então, silicone. Vamos colocar assim, a mama fica bonita em todo mundo? Sim, tá? O silicone, ele deixa a mama com colo mais montado. Você tem uma mama mais firme. Você consegue ter mais previsibilidade de resultados a longo prazo, tá? Porque o tecido mamário, você tem glândula e gordura, tá? E assim, às vezes a idade, a gestação modifica isso. Essas estruturas, né? De modo geral, quando a pessoa é engravida, ela tem uma mama menos glandular. Aliás, após a gestação, ela tem uma mama menos glandular, mais gordurosa. Então, assim, é uma mama que é mais mole, tá? Então, aí ela chega com você, eu quero um peito pequeno, assim, assado, juntinho, aqui, mas nada pesado, nada isso aqui. E o tecido é mole. Como é que você vai montar isso? Como é que você vai dar isso para a paciente? Você precisa do auxílio da prótese, tá? Então, a prótese é indicada para todos? A maior parte do caso, sim. Quem é que não precisa de prótese nunca? É quem tem gigantomastia, tá? Quem tem uma mama muito grande, muito pesada, areola muito baixa. Então, assim, só o fato de você fazer a cirurgia sem prótese já é bem complexo. Então, se você colocar um implante, às vezes não, vai dificultar ainda mais a sua cirurgia, tá? Uhum. Então, e aí a mama natural, ela é uma mama com colo mais baixo e ela tem a proporção maior aqui no meio inferior. E o que a gente vê em todas as propagandas é isso aqui. Então, aquele colo mais alto, a mama projetada e nada caído. Então, essa não é uma mama natural. Se você quer esse tipo de mama, você quer uma prótese, tá? E aí, o que aconteceu? Estamos na fase dos explantes, né? Muita gente fala... Por isso que eu perguntei. Sobre a doença do silicone, né? A doença do exatamente. silicone, Isso, né? Exato. Por quê? Porque assim, eu acho que minha prótese tem me causado dor, desconforto. Algumas pessoas têm doenças reumatológicas, autoimunes. Eu acho que pode ser do meu implante. Outra dores, né, na região do osso. Exato. Ela tá pesada e tal. Então, eu quero ficar sem o implante. É o que a paciente fala. E tudo bem. Então, quando é assim e a pessoa tem pouco tecido mamário, nós explicamos que a mama vai ficar pequena, ela vai ficar com uma consistência gordurosa e na cirurgia nós aproveitamos tudo que dá para aproveitar, tá? E ainda enxertamos um pouco de gordura. Novamente, a gordura entra em jogo, tá? Então, você coloca o máximo de tecido gorduroso que dá para colocar. Eu quero uma mama assim... de 300, 400, 500 ml. Então, vamos colocar bastante gordura. A gordura na mama, ela tende a formar cistos, tá? Então, você não pode colocar muito também, tá? Você pode colocar um pouco, depois você coloca mais um pouco, entendeu? Uhum. Tem que estar novamente renovando o processo, né? Sempre estar colocando um pouquinho mais, refazendo. E aí, também tem as pacientes que vão para a troca do implante, né? Já cedeu, já caiu, eu tenho que operar de novo, agora eu já tô com 50 anos, eu não quero colocar uma outra prótese para daqui a uns 10 anos eu ter que operar, trocar de prótese de novo, já deu e tudo. Então,
elas não estão insatisfeitas com o implante, mas elas estão preocupadas com uma futura cirurgia, entendeu? Então, essas também fazem explante. Tem um prazo de validade dos implantes, assim, porque a gente vê assim, tem paciente que fala, eu tô há 10 anos usando o implante, aí eu falei, mas tem que trocar? Aí a gente fica, aí ela falou, não sei, vou perguntar do meu cirurgião. Aí eu falei, eu também não sei, isso daí é uma coisa que quando tu fez, ela, doutora, não sei. E geralmente o que a gente faz, como ginecologista, né? A gente pede a ultrassom, né? Se tem uma dobradura, alguma coisa assim, aí pede uma ressonância. Mas eu falo, olha, se tá assistindo alguma coisa, tem que voltar no teu médico, então procura outro cirurgião para fazer uma avaliação. Se tá te causando algum sintoma, não deixa de ir, porque pode virar uma coisa mais séria, né? Qual é a orientação? Antigamente, tinha que trocar o implante a cada 10 anos, tá? Se tivesse bem ou mal, ou qualquer coisa, deu 10 anos, troca. Hoje em dia, após a colocação de implante, você precisa fazer o ultrassom anualmente, né? De acordo com... para detecção de câncer de mama e tudo. O ultrassom anualmente. Depois dos 40 anos, já começar a fazer mamografia anualmente também. E quanto ao implante, a cada 5 anos fazer uma ressonância. Isso se a paciente não tiver dor alguma, não tiver queixa alguma. Sim. E enquanto não tiver queixa, pode ficar com o implante. Eu tô 10 anos, não sente nada, pode continuar com o implante. Tenho 15 anos, não sente nada, pode ficar com o implante. Agora, a partir do momento que começa a ter alguma dor, desconforto, queixa estética, tá muito grande, tá muito caído, aí sim tem indicação de troca. Não existe mais um prazo. Né? Cada X anos você vai precisar trocar. Mas o que a gente vê na prática é que a mais ou menos cada 10 anos as mulheres trocam. Tá? Os produtores falam que a prótese foi feita para durar para sempre. Silicone é um material seguro, né? Seguro, inerte, ele realmente é tranquilo. Mas, na prática, nós vemos que, assim, o corpo, ele cria cápsula, muitas vezes dá uma contratura e tudo. Então, as pessoas tendem a trocar, né? Então, assim, uma média de 10 anos que, normalmente... apesar de vermos pacientes que têm 18 anos de prótese... E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E ficam bem com isso, né? Quando eu me preocupo, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer uma cirurgia de mama, a gente sempre fala, né, Mariana? Será que eu e a Mariana, mama e barriga. Será que a gente vai morrer? Mas, assim, eu tenho uma doença autoimune, entendeu? Eu tenho uma doença autoimune, então eu sempre falo assim, acho que eu vou fazer, mas eu nunca vou colocar um silicone, porque eu tenho muito medo do que querendo ou não, é um corpo estranho, né? Sim. O que isso vai causar em mim? Será que vai piorar a minha doença autoimune? Eu tenho psoríase. Será que isso vai piorar a minha psoríase? Ou pode me dar outras manifestações, né, de doença autoimune? Sim, exatamente. Bem, a doença autoimune, qualquer agressão pode desencadear uma crise, né? Então, assim, a cirurgia... Até uma gravidez, né? Que não deixa de ser um corpo estranho. Exato. E, assim, a cirurgia em si já é uma agressão, né? Então, pode desencadear. Quem tem tecido mamário, né, como é o seu caso, não precisa de uma prótese, né? Você pode fazer Depois a gente vai ali no banheiro que eu vou lhe mostrar meu jeito, pra senhora dizer se eu preciso ou não. A mastopexia, né? A mastopexia aqui é só pra subir. Exato. Tá tudo certo, só pra levantar já tá tudo certo. Exato. Depois de uma gravidez aí, onde eu, na época, não era nutricionista. nutricionista. Fazer uma consulta, mano. Eu não era nutricionista, eu ganhei 30 quilos. E aí eu fui de um peito que era uma azeitona pra uma coisa enorme. É porque é o acúmulo de gordura na mama. E 18 anos depois já foi. Olha, uma coisa que a gente vê muito em cirurgia plástica, e os nossos colegas sempre falam, né? Às vezes a gente espera muito para fazer uma cirurgia plástica, tá? Por exemplo, há 18 anos você tem essa queixa. E, é claro, existem várias coisas que influenciam a nossa... Né, nós temos outras prioridades, principalmente quando somos mulheres, mães, né? Meu filho é pequeno, não sei. Mas, assim, quanto mais cedo nós fizermos a cirurgia, melhor é a sua pele.
Sim. melhor são seus Olha, tecidos. essa é uma dica boa pra você, hein? Fica É. ligado. Não vai esperar que nem eu, não. Que agora eu já tô na menopausa, já fica tudo mais difícil, né, doutora? Inclusive a qualidade da pele também, né? A qualidade da pele é outra. Então, assim, você pode fazer a cirurgia em várias épocas da vida, tá? Mas quando a gente fala em flacidez, ou seja, eu quero menos corte, menos cicatriz e tudo, quanto mais jovem, melhor é a nossa pele, tá? Uhum. Apesar de fazermos todos os tratamentos, né? Tem vezes que, hoje eu sou mais bonita do que eu era quando eu era criança, aliás, quando eu era adolescente, hoje eu tenho um corpo melhor, tenho mais disposição, mas a pele dificilmente é melhor. Acompanha, né? Tá? É. A pele, geralmente, ela vai sendo mais flácida. Então, quando você pode operar, é melhor operar mais cedo do que bem mais tarde, tá? Então, a gente vê pacientes assim que vão lá e nunca tiveram filhos, não tem 20 anos, tem 16, 18 anos, já tem uma mama muito grande. Aí, tem mãe que fala assim, minha filha quer operar, mas eu quero que ela pelo menos engravide, tenha filhos. Imagina, se a mama dela é desse tamanho aos 16, imagina como vai ficar quando engravidar. Nossa. E assim, teve... E engorda, todo mundo engorda na vida, né? Exato. E aí, como um colega nosso falou, olha, desse jeito ela nunca vai nem engravidar, que ela nunca vai casar desse jeito. Aí, não é bem assim, né? Mas é só que isso afeta muito a autoestima da pessoa, né? Então, assim, a partir dessa idade, de 15, 16 anos, já dá para operar a mama. Claro que no futuro, talvez opere novamente, porque vai cair, vai crescer, vai engravidar, não sei o quê, mas a pessoa já fica satisfeita por anos, né? Pois é, e assim, como essa questão da autoestima, e às vezes tem meninas mesmo, jovens, né, que já querem colocar um silicone, e tu vê que aquela mama, vou esperar mesmo engravidar para ver se cresce. Tu vê que uma mulher de 18 anos, a mama dela não vai mais crescer, né? Não vai ter, né? Não tem como. E assim, isso mexe tanto, e aí a mãe fica, não, mas fazer cirurgia é muito jovem. Vai esperar quanto tempo, se vocês podem fazer? Eu indico demais, assim, quando me perguntam, a minha opinião é sim, se isso te incomoda, faça. Porque você tem que pensar também no prejuízo psicossocial que essa paciente vai estar tendo, né? As interações dos relacionamentos, né? De que forma que ela vai lidar na hora de uma intimidade, na hora de tirar a roupa. Então, ela muitas vezes se retrai, né? Por medo de se relacionar, de ter que se expor. Sabe que perguntam muito lá no consultório, porque eu, como gineco, né? Sim. Examino muito a região íntima, né? E assim, tem cada vez mais procurando, assim... Doutora, a senhora faz lipo do capô de fusca, né? De pepeca, né? A redução de pequenos lábios. Então, assim, provavelmente, quando as mulheres vão lá com a Beatriz, não é só para limpar isso, não. Quando elas têm, assim, um acúmulo grande ali na região do pubiana... Faz também a lipo, né, de pubis, faz a redução de pequenos lábios. Tem lá no consultório? Demais! E até melhor, vai deixar uma barriga... Isso é uma característica da amazonense, de verdade. Sim. Real, isso é uma característica da mulher amazonense. Sim. Porque a gente vai, por exemplo, no Rio, lá onde a doutora fez especialização dela, tu vê aquelas mulheres na praia com um biquininho desse tamanho. Gente, aquilo ali não dá nem pra metade do meu capô de fusca. Quanto mais pra tudo. Eu não entendo como é que elas usam aquele biquininho daquele tamanho. Mas elas limpam também, porque a carioca limpa demais. Não, mas aí é que eu quero saber. Mas lá tem tanto capô de fusca que não, aqui não, tem. Não. Aqui, isso é mais regional mesmo. Olha que interessante. Mas essa parte íntima, como a Mari falou... É feito lipo de pubis, é feito enxerto de grandes lábios, porque às vezes você tem o capô alto, mas assim, os grandes lábios estão murchinhos. E os pequenos lábios estão lá para fora, né? Então, assim, o que é interessante é que nenhuma das pacientes que fez linfoplastia com a gente, nenhuma teve queixa do marido. O marido nunca achou que aquilo lá era incômodo. Tipo, ela tem os pequenos lábios muito grandes e todo mundo sempre acha... É queixa dela mesmo, né? Ai, o meu é maior de todos, mas assim, nem E ela nem vê, né? Eu até coloco o espelho pra ficar vendo. Mas assim, é uma queixa... Na nossa estatística, é 100% feminina. O público masculino
não queixa. E quando eles vão lá e tudo, é para acompanhar. Eu tô aqui porque eu sei que incomoda a minha esposa, minha namorada. Mas por mim, ela Mas não por faria, né? Por mim, Tá tanto tudo faz. ótimo. Tanto faz. O homem, ele queixa de ressecamento vaginal. É a única queixa que, geralmente, que eu vejo, assim, 100%, Sim. assim, de queixa, quando tem, é o ressecamento, mas preocupação com a parte A estética estética. íntima, muito difícil, muito mesmo. É muito difícil. Mas é uma queixa que inibe muito a mulher. Muito. Talvez tanto É. quanto a mama, sabia? Ou mais. Ou mais, Porque a queixa que nós temos... Porque nós operamos bastante em ninfoplastia, né? A queixa que nós temos é, doutora, eu não tenho vergonha, eu não tenho coragem de fazer relação com meu marido com a luz. Uau, E eu já tô casada Nossa. há 10 anos, há 12 anos, que há coisa, 1000 né? anos, e a pessoa não perdeu a vergonha, entendeu? Então, assim, com a mama, o peito, quando eu deito, vai pro lado e tal, né? Mas isso daqui incomoda mais. Então, assim, eu imagino que na adolescência, né, quando você ainda tá se descobrindo e tudo, seja muito mais incômodo, né? Sim, e quanto antes fazer, também melhor. É, Porque isso impacta diretamente na sexualidade da mulher. É Sim. impressionante. exatamente. Exatamente. É a questão que eu tava falando, autoestima, os relacionamentos, né? Assim, a gente cada vez mais na nutrição, por exemplo, a gente estuda o impacto da autoimagem na nutrição, inclusive. Sim. Porque diante disso a gente vai ter vários distúrbios, né, psiquiátricos, e a gente tem um olhar muito atento a isso na hora do atendimento com a paciente, Sim. para saber em que momento da autoestima, que pensamento ela tem sobre ela mesma. Né? Exato. Isso é muito importante para a gente que trabalha com público feminino, né? A gente ter essa atenção. Eu falo isso justamente porque, assim, eu era gordinha, né, quando eu tava na adolescência. Então, pra mim, sempre era ruim ir pra festa de piscina. Porque todo mundo tava de biquíni, aí tu tá ali gordinha, como é que tu vai fazer? Tu vai usar um biquíni, vai ficar... E na nossa época, né, assim, eu também tenho esse desafio com peso desde sempre, também na minha adolescência, na minha infância, as pessoas olhavam muito mais, assim, né? Você era muito mais ponto de referência, porque se você vê as fotos da época da escola, você pega os seus amiguinhos todos magros e você era cheinha, mas e tu era um cheinha que não é um gordinho de hoje em dia, porque hoje em dia tu vê que as crianças são muito mais do que a gente era, né? Sim, exatamente. Então, assim, hoje, como tem mais, né, você não foca tanto. Você disfarça mais. Exatamente. Mas, assim, acaba que na juventude você pode usar certas roupas e assim, faz sentido, né? Você tem a pele para aquilo, você tem o corpo para aquilo. Quando passa a idade, você já não tem mais não é que você não possa, mas é que às vezes não combina mais, né? Você não é mais uma menina de 15 anos, de 18 anos, né? Então você perdeu aquele timing, entendeu? Eu falo isso para os pacientes que, assim, querem colocar uma prótese porque tem peito pequeno. Você vai usar decote, você vai comprar uma roupa. Eu que vou comprar roupa para minha filha de 16 anos. Cara, tudo tem recorte. Como é que usa um sutiã, né? Aí você não tem roupa para usar. Você vai emprestar roupa das suas amigas. Tudo com recorte. Você não fica bem, entendeu? Então, você acaba sendo excluída socialmente porque você não tem aquele... Você não cabe naquele padrão, né? Que a gente tem visto, né? Principalmente. Um ponto que nós temos visto também, doutora Beatriz, é que o mercado de cirurgia plástica no Brasil, ele é o segundo do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. Exato. Então, assim, nós temos um público muito vaidoso. E isso se reflete em outros mercados também. Mercado da beleza, de maquiagem, de tudo é extremamente grande. Como é que vocês veem isso como cirurgiões, assim? Então, o Brasil realmente é referência em cirurgia plástica estética, tá? Isso é muito bom para o brasileiro, né? Para nós, cirurgiões brasileiros. Só que dá também aquela responsabilidade. Até onde eu vou fazer, como eu vou fazer.
entender a tendência, né? Como é que as pessoas querem que o corpo fique. A indústria da beleza, ela aumentou muito com as redes sociais também. Porque hoje, você olha no espelho, tá tudo bem. Mas quando você se vê no celular, meu Deus, meu nariz é tão grande assim. Eu tô vendo, eu tenho uma pelezinha um pouquinho maior aqui do que aqui. Entendeu? Você vai usando o filtro. Nossa, com esse filtro, olha como eu fiquei bonita. Olha como eu fiquei assim, assado. Meu lábio ficou mais preenchido. Então, aí você quer fazer essas coisas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para se manter, para manter uma beleza natural também, né? Mesmo fazendo cirurgia plástica, mesmo fazendo todos os tratamentos dermatológicos, procurar por algo natural, que não fique na cara que tu tá modificada, porque já tira um pouco da graça, para mim, né? Se olhar para você e eu te achar linda, mas eu te olho e falo, ela é toda plastificada, né? Meio que tira a graça, né? Por mais que você seja, que fique algo natural. Nossa, que pessoa linda. Ela fez plástica, sabia? Nossa, mas mesmo assim ficou tão bonita. Isso é o que nós devemos sempre procurar. Legal. Legal. Eu fico pensando assim, quando eu fizer uma cirurgia, eu quero fazer tudo de uma vez. Tem essa história? Não, tipo assim, será que quando eu fizer, eu vou fazer primeiro a lipo, depois eu faço a mama, ou eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo? E eu achei muito legal a técnica que vocês usam da Mama Makeover. Sim. Né? Porque as mães que acabaram de ter filhos, ou que depois do tempo, do parto, que a mama cai, que tem aquele acúmulo de gordura aqui na região, que tem a questão do abdômen, né, mais em alça, tudinho de gordura e abdominal. Me conta essa técnica, assim, rapidinho, sucintamente, para a gente entender. Então, eu acho muito interessante essa técnica dela. A Mommy Makeover é um termo que foi usado para fazer uma cirurgia que já é feita há muito tempo, tá? Sim. Que é mama, abdômen, lipo, tudo de uma vez. Qual é a grande vantagem? É que você tem uma recuperação só, uma internação só. Então, tudo de uma vez. Todo mundo pode fazer? Não. Quais são os pacientes que têm o critério para fazer? Idade é um fator importante, tá? Assim, depois dos 40, você começa a avaliar qual é a idade biológica daquela paciente mesmo, né? Assim, porque tem gente que tem 50 e parece ter 38, né? Então, uma pessoa que você vê que tem mais resistência, tem uma função cardíaca boa e tudo. Então, idade, comorbidades, quando tem outras doenças associadas, não é interessante que o tempo cirúrgico seja tão extenso e nem que o trauma cirúrgico seja tão extenso. E peso. Peso, eu diria que seria assim, o maior limitador, tá, da cirurgia. Porque quanto mais procedimentos fazemos, mais tempo operatório, tá? E você precisa de uma equipe integrada para fazer tudo, né? Então, a equipe temos, mas assim, quando tem bastante peso, você já sabe que não vai ficar muito bom, porque vai durar mais. Porque quanto mais procedimentos, menos coisas você pode fazer em cada um. Sim. Tá? Então, a lipo, eu acho que assim, é o grande divisor de águas. Se você tem muita gordura localizada, o ideal é parcelar o procedimento, tá? Sim. Por quê? Lipo, quanto mais você puder fazer num primeiro momento, melhor, porque mais impacto vai ter no corpo, entendeu? Assim, mais fina a pessoa fica, enfim, mais bonito. Quando for fazer a mama no segundo tempo, muitas pessoas precisam fazer uma segunda lipoaspiração, uma segunda lipoescultura. Sim. Porque tem muita gordura localizada. Então, nesses casos, é melhor fazer separado. Tem paciente que, não, preciso fazer tudo junto e tudo. Aí o cirurgião A fala não, o cirurgião B fala não, o cirurgião C topa. Aí operam com o cirurgião C. Depois de um tempo, volta com o cirurgião A ou B e fala, eu fiz com C ou D e ele não me lipou direito. Sim. Essa é a principal queixa, tá? Ele não me lipou direito. Só que assim,
a pessoa estava no limite do peso, ficou muito bem, mas não tinha o que fazer a mais, entendeu? Sim. Mas, assim, fica aquela queixa. Eu não fui limpada direito. Então, aí nessa... eu já quero ajustar isso. Ou seja, quer fazer tudo de novo, entendeu? Eu acho que eu vou fazer um monte de coisa, né? Então, assim, o ideal é você, se for para fazer tudo de uma vez, que você esteja dentro desses critérios, tá? Os nossos maiores parceiros, assim, o que a gente mais indica é nutrição, tá? Ter uma boa alimentação para poder, tanto no pré-operatório, se preparar, Sim. quanto no pós-operatório, manter Sim. o É resultado. importante ter uma boa imunidade, né? Ter um corpo ali desinflamado para que ele possa responder bem a todo o processo inflamatório que vai vir em decorrência da Exatamente. cirurgia. Uma né? boa carga proteica para poder Sim. também ter uma boa cicatrização, Cicatrização. né? E atividade física. Atividade física, assim, é muito boa, tá? Tem gente que é gordinha e faz a cirurgia, mas, assim, aquela gordinha que sempre fez atividade física e tudo. Nossa, é impressionante. O pós delas, assim, nem parece que elas fizeram aquela cirurgia gigante que fizeram. Sim. Enquanto isso, tem gente que é mais magra, mais sedentária, não sei o quê. E o pós, assim, super, ultra, mega sofrido, porque a pessoa não tem aquela atividade física. Ou seja, o corpo não está acostumado a ficar no limite, entendeu? Porque a lipo, você perde eletrólitos, minerais, você perde muita coisa, então você realmente começa a usar da sua reserva funcional, né? Então, quem não tem reserva sofre mais. Sofre mais. Olha, eu teria várias perguntas, mas o nosso tempo está encerrando, uma Exato. pena. Eu tinha muita coisa para te perguntar, assim, Depois você eu vai acho que é melhor lá pagar pra uma dentro. consulta. Eu acho melhor tu ir lá, olha só. Beatriz, precisamos continuar numa consulta, tá? Faz um pacote com É, todas as poderosas aqui do Pode Rosa. Mas olha, muito obrigada pela tua presença, pelos esclarecimentos, acho que são muito bom, isso é super importantes. importantíssimo pra É um nós. tema que interessa ao nosso público, assim, demais, né? Beleza, estética. Não tem uma pessoa que nunca pensou em Não, fazer e não mudar tem. alguma coisa do seu É. corpo. Verdade, Não existe verdade. isso, né? Não Exatamente. Sempre tem alguma coisa que nos incomoda. E o medo é um dos grandes impedimentos, né? Medo de alguma coisa ruim acontecer. Eu sou essa. E a primeira coisa é agendar uma Também. consulta, né? Eu penso assim, cara, vai com o cirurgião, porque às vezes os teus medos, e às vezes tu pode até contraindicar, não precisa disso, ou então vamos fazer isso, e isso daí é uma... E dá certo, né? Tem que ir, tem que começar. A primeira coisa é começar a verdade. fazer. Exato. Mariana corajosa. E também, assim, ver se precisa... Às vezes a gente pode também abrir mão de uma técnica não cirúrgica, né, para fazer certas coisas. Então, você pode ir melhorando aquela sua queixa sem operar, né? Então, mas o medo de alguma coisa ruim acontecer, o medo de não ficar do jeito que você quer que fique, e o medo de anestesia, o Medo de morrer. E eu não tenho medo, só não tenho dinheiro. Também existe, né? Então, mas assim, eu acho que esse é um maior limitante. mas é importante a gente esclarecer, né? Sim, sim. Informação é sempre bem-vinda e muito obrigada, adorei. Foi super legal. Queria que você deixasse um recado para o nosso público aí, E fala também doutora. das redes sociais, Fala né? da tua rede social, do teu clínica. Instagram. Tá. Bem, é um prazer estar aqui. E como cirurgiã plástica, como mulher, eu entendo várias coisas, várias queixas que nós temos, né? Cada uma de nós tem. E a vontade de melhorar o corpo por conta de alguma queixa interna ou mesmo de alguma queixa externa não deve ser subjugada. Você precisa respeitar isso, ver quais são as possibilidades para você melhorar aquilo. Se você quiser nos procurar, nós estamos no Instagram Franceschi Raad, escreve francês, C-H-I, Raad, né? Meu sobrenome é meio complicado, mas será um prazer atender, tirar dúvidas, é sempre muito bom. Para mim, foi bem edificante estar aqui com vocês. Foi um prazer, foi todo nosso. Espero que tenha um muito bom. segundo momento logo. Meninas, Tá bom, então. obrigada por hoje.
Tá. Viu? Um beijo e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. Muito legal!